Ouçam a leitura. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Amém. Meus irmãos, o profeta Malaquias tem uma mensagem muito dura contra o povo de Deus daqueles dias. O povo está desprezando Deus. E uma coisa que faz nos identificar se nós estamos pelo caminho do desprezo ao Senhor é a murmuração, a reclamação na mente e nas palavras. Lá no deserto foi assim. O povo se queixava nas tendas, nas conversas diárias,
sempre reclamando alguma coisa de Deus. Nos tirou do Egito para morrer aqui de fome, nos tirou do Egito para a gente morrer de sede, nos tirou lá dos pepinos, dos melões e tal, para estar aqui só comendo esse maná vil. Por 10 vezes o povo, seja no coração, seja nas palavras, estava dando uma demonstração de desprezo ao Senhor. Piadas com o nome de Deus e as obras de Deus revelam desprezo ao Senhor. Que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não terá por inocente que toma o seu nome em vão. Então, quando eu, servo do Senhor, brinco com o nome de Deus, faço piadas com o nome de Deus, faço piadas com as obras que Deus faz, é uma maneira, é uma prova de que eu estou desprezando o Senhor. Se afastar de Deus através do abandono da devoção pessoal, da oração pessoal, da leitura pessoal, do louvor pessoal, ou se afastar do culto público com a congregação, louvar a Deus, é típico do desprezo ao Senhor. Não estamos dando a mínima importância ao Senhor, quer pessoalmente, quer coletivamente. Suspirar em um culto ao Senhor pode estar demonstrando desprezo a Deus. Quando vai terminar esse culto? Que hora vai terminar esse culto? Ou então, quando chega o dia de estar na casa do Senhor, puxa, tenho de ir para a igreja. Então, esse suspiro, como o povo ali estava dizendo, a mesa do Senhor é desprezível, que canseira. Precisamos ter consciência de que é impossível Deus nos decepcionar. A origem de nossa frustração não está em Deus. Deus não é o causador da nossa frustração, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do Pai das luzes. Mas essa frustração que nós estamos sentindo é por causa dos nossos desejos pecaminosos. Cobiçai e nada tendes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares nos vossos próprios prazeres. No livro de Malaquias, o povo de Deus revela desprezo por Deus, apesar do cuidado paternal do Senhor. Deus é o pai da nação. Mesmo com todo o cuidado de Deus, desde o seu nascimento, quando Deus chamou Abraão e faz com que ele seja introduzido com seus descendentes na terra, apesar de todo o feito de Deus, o povo está desprezando o Senhor. Toda rebelião do povo contra Deus não tem como fonte o próprio Deus. Deus não é o causador dessa nossa zanga, mas dos nossos desejos carnais, desejos mundanos e influência maligna, nos quais todos nós estamos sujeitos, se não tomarmos os devidos cuidados. Então, quando alguém diz, estou zangado com Deus, ele está sendo influenciado pela carne. Estou zangado com Deus, está sendo influenciado pelo mundo. Estou zangado com Deus, está sendo influenciado pelo maligno, porque ninguém pode se queixar de Deus. Em Deus há misericórdia e bondade. Então, o texto sagrado do capítulo 1 trata sobre esse tema, o desprezo injustificável do povo contra Deus. Não há justificativa para o povo desprezar Deus, mas eles estavam desprezando. E aí nós vamos então aprender algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, o desprezo ao Senhor
é influenciado pelo esquecimento da nossa história. Eles estavam se queixando de Deus porque eles não se lembraram do que Deus fez, está fazendo e vai fazer. Vejam então aí no versículo 2, o Senhor falando: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Que lindo! Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor está dizendo: eu vos tenho amado. Deus está fazendo uma declaração de amor ao seu povo. Em retribuição, o povo, de maneira debochada, pergunta a Deus: em que nos tem amado? Se você, Deus, me ama, por que eu estou vivendo essa situação? Porque a minha vida está difícil? Porque eu estou vivendo situações de desconforto? Era o que estava acontecendo, o povo já tinha voltado do cativeiro, estavam construindo, reconstruindo, né? Já tinha um templo, já tinha muitas coisas, mas a vida naqueles dias eram dias difíceis para eles. Então, diante da dificuldade, eles questionavam o amor de Deus. Como é que o Senhor me ama se eu estou com a saúde abalada, se eu estou desempregado, se eu estou em conflito na minha família, conflito no trabalho? Que amor é esse que o Senhor tem por mim? É isso que está acontecendo aqui. Deus, então, para responder a pergunta, esse desprezo deles em pergunta, Deus lembra da história. Não foi Esaú o irmão de Jacó? Aí está lembrando quando Rebeca foi à presença de Deus, porque os gêmeos brigavam, né? E foi dito a ela que o mais novo seria o cabeça, né? E em Romanos é dito que Deus amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. Isso, vocês estão dizendo que eu não te amo? Vocês lembram que seu irmão gêmeo nasceram no mesmo dia, mas eu escolhi ele e não outro? Diz o Senhor: todavia amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, desprezei Esaú, que é Edom, e fiz dos seus montes, da habitação dele, né, os edomitas, e fiz dos seus montes uma assolação, destruí, e dei a sua herança ao chacar do deserto. Ninguém mais foi habitar na região aonde era o país chamado Edom, dos descendentes de Esaú. Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar. Isso aconteceu 70 anos depois da volta dos israelitas à terra prometida. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. Deus era contrário a Edom, que em todo empreendimento que ele fizesse, ele não daria certo. E diz: e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Não foi o que ocorreu com os descendentes de Jacó, os judeus que ficaram 70 anos no deserto, mas através de Ciro, Deus mandou Israel, Judá, voltar à sua terra prometida. Os vossos olhos verão e vos vereis. Grande é o Senhor também nos limites de Israel. O amor de Deus por nós, demonstrado na cruz, é a maior prova de que o Senhor está cuidando de nós em todas as áreas da vida. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, nos dará com ele também
as demais coisas. Aquele que deu o maior vai dar a coisa inferior, tanto que ele reprova os discípulos: olhai para as árvores dos céus, né? Não semeiam, não colhem, e o vosso Pai Celestial a sustenta. Quanto mais a vós, homens de pequena fé. A decepção com Deus, por causa das experiências amargas, trabalho, desempregado, saúde abalada, conflito no lar, acidentes, perda de bens, como ocorreu agora, muitos perderam com a chuva. As experiências amargas é consequência de uma visão seletiva da vida. Mas se tivermos uma visão ampla, veremos que a origem do nosso sofrimento não reside em Deus. A gente, quando está vivendo as coisas ruins, não consegue lembrar do passado, do que Deus fez no passado. E nós precisamos entender que a origem do nosso sofrimento não reside em Deus. É dito pelo profeta: de que se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus próprios erros. Então eles não refletiam, eles culpavam a Deus pela situação desagradável, mas eles, além de esquecer do que Deus fez por eles esqueceram também que a origem do sofrimento do homem não está em Deus, mas no próprio homem. Nós fomos escolhidos por Deus antes do mundo existir, para participarmos da glória eterna com Deus, os santos anjos e todos os santos em uma felicidade eterna. Meus irmãos, como Deus é ruim para conosco, se Ele já nos escolheu antes de nós nascermos, e o propósito de Deus é que nós possamos com Ele habitar no novo céu, numa nova terra, onde habita a justiça. Como é que eu posso entender que o meu sofrimento é a causa da indiferença do Senhor? Infelizmente, é o homem que não foi escolhido pelo Senhor, que mesmo gozando dos prazeres lícitos deste mundo, na eternidade serão lançados no lago de fogo devido a seus pecados e vão sofrer eternamente. Infeliz são justamente essas pessoas que não foram escolhidas, que ainda que nesta vida tenham todos os confortos, no último dia ouvirão: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas quanto a nós, mesmo com todo o aperto que a vida possa nos impor, nós ouviremos. Lázaro mesmo foi levado para o seio de Abraão, o homem que tinha uma vida difícil. Nós ouviremos naquele dia: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que está reservado para vós desde a fundação do mundo. Deus nos conferiu todas as bênçãos eternas em Cristo Jesus, mas aos demais homens as bênçãos temporais. Foi lembrando de Jacó e Esaú, quando Isaac abençoou Jacó, e quando Esaú vem e pede bênção, o Isaac diz: olha, eu já abençoei ele com todas as bênçãos. E Paulo, aplicando essa verdade, diz: ele nos abençoou com todas as sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Enquanto nós temos as bênçãos especiais e, a algum grau, as bênçãos comuns, os homens deste mundo têm as bênçãos temporárias, mas não têm as bênçãos eternas. Como é que eu posso me queixar de Deus? Deus, irmãos, nos protege
em toda a nossa caminhada neste mundo. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Como é que eu posso ser infeliz tendo essa proteção? Deus nos protege em toda a nossa caminhada. Não permite que os contratempos destrua nosso relacionamento com Ele. Mas os demais homens estão entregues ao seu coração pecaminoso. Paulo, falando sobre isso, diz: olha, não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Antes, com a tentação, proverá um livramento, a fim de que possais suportar. O homem ímpio não tem isso, nós temos. Podemos até passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco. Deus nos disciplina quando pecamos, como disciplinou Israel, levando para a Babilônia. Mas no tempo próprio, Ele restaura a nossa sorte, para não perecermos com os infiéis. Louvado seja Deus. 70 anos depois, eles voltaram, mas os outros homens são endurecidos por causa dos seus pecados e irão perecer. Enquanto nós pecamos e Deus vai atrás de nós, como foi atrás de Jonas para ele voltar para o caminho, os homens deste mundo são como o Faraó, que endureceu o coração para Deus, e Deus endureceu o coração de Faraó. E como diz Tessalonicenses, e Deus envia a operação do erro contra eles, para que eles creiam na mentira e possam perecer. Nossa situação difícil no momento não anula o cuidado de Deus por nós, mas nessa vida seremos tentados, provados, e sofreremos as consequências do pecado de Adão, da sociedade e de nós mesmos. Sim, porque a gente enfrenta dificuldade neste mundo, porque os nossos pais pecaram. Maldita é a terra por vossa causa. Nós sofremos por causa do Estado. O Estado toma muitas decisões erradas na área social, na área econômica, e no local em que vivemos, nós sofremos por causa disso. Nós sofremos por causa do pecado da sociedade. A sociedade peca contra Deus e atrai as consequências do pecado. E nós mesmos pecamos. Então é o pecado a causa de toda a dificuldade da humanidade e até do crente em Cristo. Jesus, sendo o Filho de Deus, experimentou muitas experiências amargas. Nem o Filho de Deus foi poupado. E ele era alguém que não tinha pecado. Mas vivendo no mundo de pecado com os pecadores, ele então participou do sofrimento dos pecadores. No Getsêmani, ele disse: a minha alma está triste até a hora da morte, angustiada até a hora da morte. Velai comigo. Mas apesar de todo o sofrimento que Cristo passou, inclusive ali na cruz, ele nunca duvidou do amor do Pai. Ele disse: ele está comigo. Sim, o sofrimento não quer dizer que Deus me abandonou. Ele está comigo também no sofrimento. Ele está comigo também na fornalha de fogo ardente. Ele está conosco, nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando seu coração estiver em dúvida do cuidado de Deus por você, lembre-se da cruz do Calvário. Olhai para mim, diz o Senhor, e sede salvos todos moradores da terra. O desprezo injustificável
do povo contra Deus. Em segundo lugar, o desprezo ao Senhor se revela em uma adoração inapropriada. Quem está desprezando ao Senhor vai demonstrar esse desprezo através de um culto não aceitável. Vejam o versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Honra teu pai e a tua mãe. Cadê o respeito? Cadê a consideração? Cadê o carinho, as palavras de estímulo, de cuidado? Se eu sou seu pai, por que você não cuida de mim? Por que você não honra o meu nome? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Se eu sou o Senhor dos senhores, e o servo obedece integralmente ao Senhor, por que vocês não estão me obedecendo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. O sacerdote era o mediador entre Deus e o homem. O homem trazia a oferta e o sacerdote, então, apresentava a oferta a Deus. Então, Deus dirige ao líder. Vós desprezais, ó sacerdote que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Aí Deus diz, olha, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos de profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. E aí diz o que esse pão imundo, versículo 8, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Eles vendo os animais que o povo trazia inapropriados para oferecer a Deus, eles pegavam aqueles animais e apresentavam a Deus, mesmo conhecendo a lei em Levítico. Versículo 12, mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. O desrespeito para com o Pai Celestial se nota em não queremos agradá-lo de qualquer maneira, trazendo sobre nós o castigo da lei. Como é que um filho não se preocupa em agradar o pai? O povo não tinha esse propósito de agradar o pai. E no culto, nós estamos na presença de Deus. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Nós estamos na presença do Pai. E as pessoas não têm respeito na presença do Pai. O servo de Deus que despreza o Senhor não se submete à vontade dele e quando obedece faz de má vontade e de qualquer jeito, entristecendo o coração de Deus. Eles não deixaram de vir à presença de Deus, mas eles vinham de qualquer jeito. Vamos imaginar com qualquer tipo de roupa, com qualquer tipo de espírito, entravam e faziam as coisas do jeito que agradava os seus corações e não do jeito que Deus ordenava na sua palavra. Eles traziam as ofertas indevidas para oferecer a Deus e Deus já tinha proibido que aquilo não deveria ser trazido, mas eles, é como no espírito de hoje, estou nem aí,
Vou levar, se ele quiser, ele receba, se não quiser, eu trago de volta. Então eles faziam dessa maneira. Os líderes, os sacerdotes e os liderados, o povo, podem cair na transgressão de fazer o serviço de Deus relaxadamente e sofrer a censura por parte do Senhor. Como é que eu estou na presença de Deus? Eu venho à presença de Deus como um pastor, vocês como ovelhas, e não respeitam a presença do Senhor. Não lhe dá a devida glória ao seu nome, porque ele é grande rei. Se fosse um governador, um prefeito, nós, sabendo da presença dele aqui, viria com a melhor roupa, todo perfumado, todo bonito, para fazer presença. Eles não abandonaram fisicamente a Deus e nem deixaram de cultuar a Deus, mas faziam todo o trabalho não segundo a liturgia estabelecida pelo Senhor, e não tinham nenhuma disposição amorosa no serviço do Senhor. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando preceitos que são doutrinas de homens. É o cantar só por cantar, é o ofertar só por ofertar, mas não há aquela alegrei-me quando me disseram vamos à casa de Deus. Muitos que estão na igreja visível não gozam da comunhão com Deus, porque suas vidas são parecidas com a dos homens que não temem a Deus. Não temem a Deus, estão na igreja, e Deus disse, aceitarei esse tipo de culto vindo de vocês? O profeta Isaías já falou lá no capítulo 1, que era melhor fechar a igreja do que ter pessoas assim, com ofertas assim. Quando acostumamos com o serviço sagrado, corremos o risco de fazê-lo mecanicamente, sem coração, e oferecemos um trabalho detestável ao Senhor, sem percebermos o quanto este ato ofende ao Senhor. Eu preciso refletir antes de entrar na presença de Deus em adoração. Eu preciso tomar os devidos cuidados, porque o nosso Deus é um Deus tremendo. Eu não vou na presença do chefe no trabalho de qualquer jeito, porque eu tenho cuidado do que vou falar, como eu vou me postar, porque eu posso perder o emprego. Não que a gente deva se aproximar com medo de Deus, mas tendo respeito pelo Senhor. Ofertas de origem ilícitas, sacrifícios de louvor, despido de alma, orações para satisfazer os desejos mundanos e presença de corpo presente não agradam ao Senhor. Eu preciso repensar no meu louvor que eu dou a Deus. Eu preciso repensar nas ofertas que eu estou trazendo a Deus. Eu preciso pensar nas orações que eu estou me dirigindo a Deus. E eu preciso pensar se eu só estou aqui de corpo, mas não estou de alma. Porque isso é defunto. Defunto é que o corpo está presente, mas o espírito não está. O mundanismo, Deus fica muito ofendido quando nós o tratamos sem obedecer às normas estabelecidas em sua palavra e da nossa ausência de boas maneiras. Cadê o nosso comportamento na igreja? E a gente fica inquieto no culto, e Deus nota isso da nosso coração agitado. Lembra que os filhos de Arão trouxeram fogo estranho para adorar a Deus, e eles morreram na igreja. 2 sacerdotes morreram na igreja porque quiseram adorar a Deus da sua maneira e não da maneira que Deus estabeleceu.
O mundanismo, quando captura o crente, esse crente passa a não valorizar o culto a Deus e vem à igreja com o objetivo de rever os irmãos, tratar de assuntos internos da igreja, sociedades internas, conselho, junta diaconal, de tratar sobre assuntos particulares. Eu preciso ver para tomar um dinheiro emprestado, eu preciso cobrar um dinheiro que emprestei. Vem para a igreja jogar a conversa fora e distrair os que querem adorar o Senhor. É vergonhoso quando a pessoa vem com esse propósito, mas isso é o espírito mundanismo, é o espírito do desprezo a Deus. A pessoa não tem nenhum tipo de reverência na presença do Senhor. A impaciência durante o período do culto a Deus, o desejo ardente que esse serviço termine logo, o olhar contínuo para o relógio, o beber a água várias vezes, o ir ao banheiro com frequência, tudo isso revela uma indisposição de adorar a Deus, com raras exceções, pessoas de idade, pessoas que têm drama de saúde. Mas, irmãos, se você pegar um transporte daqui para a Praça da Sé, ainda mais no horário de pico, é 1h30 mais ou menos. Ninguém vai ao banheiro tanto assim em 1h30. No transporte não tem como ir no banheiro. A não ser que entre um menino vendendo água, você também não bebe água. Então todo mundo vai para o centro 1h30, que é o período mais ou menos do culto aqui na igreja, 1h30, mas é uma irreverência completa na presença de Deus, desprezando completamente o Senhor. Se a pessoa vai no cinema, às vezes um filme é de 2 horas, até de 3, a pessoa fica sentadinha na cadeira ali e não perde um minuto. Quero ver ir no banheiro, quero ir ver em outro lugar. Não vai, para não perder. Mas na presença do Senhor, todas essas coisas acontecem. Eu me lembro uma experiência que tive aqui na igreja, quando no Moenda, estava pregando o pastor Cabelo de Fogo, era chamado assim, Cabelo de Fogo. Quando deu 9 horas, todos os celulares começaram a bipar. Era para dizer assim, terminou o culto. Meu Deus do céu, eles sabiam a hora de terminar. O pastor pregando, aí os celulares dispararam naquele momento. Que coisa, né? Não está na presença de Deus, não é agradável. Jesus, irmãos, ofereceu um sacrifício perfeito, de coração, e que preenchia os propósitos de Deus. E por causa deste serviço, todo aquele que nele crê será salvo da condenação eterna. É assim que a gente tem a oferecer um culto a Deus. Diz que Jó, enquanto orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Eu concluo, meus irmãos. O exercício da oração de gratidão a Deus pelos benefícios passados e presentes vai bloquear em nossa vida o desprezo injustificável pelo Senhor. Quem agradece sempre a Deus ficará, pelo menos temporariamente, livre de ficar reclamando do Senhor. Porque não vai ter como reclamar, porque sempre vai trazer à memória o que Deus tem feito. Tem um hino, né? Conta muitas bênçãos, dizem quantas são, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Quando eu relembro, eu não tenho motivo de queixa. Lembrar que a origem do sofrimento humano reside no pecado original, no pecado governamental, no pecado social, no pecado familiar e pessoal. Mas Deus, em sua misericórdia, não permite que recebamos nessa vida plenamente as consequências dos nossos pecados. Porque Davi deveria morrer porque cometeu assassinato e adultério, mas o Senhor disse, não morrerás. E
É a misericórdia do Senhor que conserva a nossa vida. E por isso nós devemos louvar a Deus. Se nós somos influenciados pelo velho homem em nosso viver, não é sem razão que estamos enfrentando muitas dificuldades na vida. Mas se seguirmos as orientações do Espírito Santo, a paz interior, a paz de Deus que excede todo o coração, sufocará as circunstâncias desfavoráveis. Eu vou ter alegria em meio à tribulação, porque eu não estou fazendo a vontade do velho homem, eu estou fazendo a vontade do Espírito Santo. Se não estamos andando conforme os mandamentos de Deus, ainda que haja paz mundana, não haverá paz que excede todo entendimento. Tem muita gente que gosta de paz porque tem dinheiro, tem saúde, mas não tem Deus. E quem não tem Deus não tem absolutamente nada. Se estamos ouvindo a voz da serpente e não a de Deus, mesmo vivendo no paraíso, viveremos em um desassossego constante. Nós precisamos aprender isso, irmãos. O desassossego pode acontecer mesmo em situações muito de conforto, porque nossos pais tinham tudo o que era prazível naquele jardim, mas depois que eles ofenderam a Deus, o paraíso se tornou inferno para eles. Então a vida nossa nunca será uma vida feliz se nós não estivermos ouvindo a voz de Deus, obedecendo a Deus. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros de água. O desprezo a Deus e a seu culto são pecados gravíssimos, porque atentam contra o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu não adoro a Deus, quando eu trato o culto a Deus de maneira desprezível, mesmo participando, eu estou quebrando 4 mandamentos. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e não lembra de santificar o dia do Senhor. Jesus, irmãos, morreu na cruz também pelo pecado de não amar a Deus, por todo aquele que crê em sua obra redentora. Aqui está o benefício da cruz. Se eu tenho quebrado o primeiro grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus morreu por esse pecado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se estamos deixando de amar a Deus, necessitamos de ir a Jesus para obter o perdão do pecado e receber capacitação para ter amor pelo Senhor. Que Deus nos livre, irmãos, de ter a atitude de desprezo ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.